Luísa não se lembrava exatamente do dia em que tudo desmoronou. Ela apenas sabia que, de uma hora para outra, o que era lar virou silêncio, o que era amor virou ausência, e o que era sonho virou poeira. A perda dos pais, a traição de quem mais confiava e a falta de oportunidades a lançaram na rua como se fosse invisível ao mundo. Durante meses, sua vida foi o frio da calçada, o som dos carros passando e o peso do olhar de julgamento. Muitas vezes pensou em desistir. Chorava sozinha, olhando para o céu, e só encontrava conforto em uma única certeza: Deus ainda estava com ela. Mesmo em meio ao sofrimento, Luísa orava. Mesmo com os pés descalços e o estômago vazio, ela agradecia pela vida. Deus, se o Senhor ainda tem um plano para mim, me mostra. Ela sussurrava com os olhos cheios de lágrimas. E foi numa dessas noites, de joelhos no chão gelado, que uma senhora parou diante dela. Não ofereceu apenas pão ou roupas, mas ouviu sua história. Seu nome era Dona Célia, uma mulher temente a Deus que sentiu em seu coração que Luísa não era uma qualquer. Era uma alma ferida, mas com um brilho que nem mesmo o sofrimento conseguiu apagar. Dona Célia a levou para sua casa simples, lhe deu abrigo e ensinou sobre fé e propósito. Aos poucos, Luísa foi se reerguendo, fez cursos gratuitos, aprendeu a costurar, estudou à noite e nunca deixou de orar. Ela começou a confeccionar bolsas artesanais e vendê-las nas feiras. Cada peça levava um versículo bordado à mão, como um lembrete do quanto Deus a sustentou nos momentos de dor. As pessoas se encantavam não apenas com o talento, mas com a história viva de fé que ela transmitia. E então, como uma semente que finalmente encontra solo fértil, Luísa começou a florescer. Com o tempo, a barraca de Luísa nas feiras se tornou referência. O que começou com algumas bolsas virou uma pequena coleção. Cada cliente que comprava uma peça também recebia um bilhete com palavras de fé escrito por ela mesma durante suas madrugadas de oração. As pessoas começavam a procurá-la não só pelos produtos, mas pelos conselhos, pelos sorrisos sinceros e pelo brilho nos olhos que ela carregava, mesmo depois de tudo o que viveu. E ela sempre dizia: "Não fui eu, foi Deus. Eu apenas disse sim quando Ele me chamou." Um dia, uma jovem empresária que passava pela feira ficou encantada com a delicadeza do trabalho de Luísa. Pediu para conversar com ela, ouviu sua história com lágrimas nos olhos e disse: "Luísa, o mundo precisa conhecer você. Seu talento e sua fé podem tocar milhares de vidas." Essa mulher fez uma proposta. Queria ajudá-la a abrir sua própria loja virtual. Luísa, que ainda usava um celular simples emprestado de Dona Célia, ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para o céu e sussurrou: "É isso, né, meu Deus? É para isso que o Senhor me guardou até aqui?" Nos dias seguintes, sua vida começou a tomar um novo rumo. Pessoas apareceram para apoiar, outras para aprender com ela. As redes sociais começaram a se encher de vídeos, seus contando testemunhos, mostrando como Deus transforma uma vida, não pela riqueza, mas pela fé, pela coragem e pela graça. Ela ainda morava com Dona Célia, agora como uma filha. Dormia em um quartinho pequeno, com suas anotações, tecidos e uma Bíblia sempre aberta na cabeceira. E mesmo com os primeiros sinais da prosperidade chegando, ela nunca se esqueceu do chão que pisou. Ela ainda voltava às ruas, não por necessidade, mas para levar cobertores, palavras e orações, porque ela sabia que ali ainda havia Luísas esperando um milagre. E então, como uma flor que desabrocha depois da tempestade, Luísa começou a viver. Com a ajuda da jovem empresária, Luísa viu sua lojinha online nascer. O nome que escolheu foi inspirado em tudo que viveu, graça sobre graça. Cada peça trazia um toque especial, uma flor bordada, uma frase de esperança,
ou até mesmo uma pequena cruz delicadamente costurada no forro, como um lembrete de que mesmo nas partes escondidas da vida, Deus está presente. As encomendas começaram a chegar de várias cidades. Pessoas mandavam mensagens dizendo que, ao receber o produto, sentiam algo diferente, como se uma paz invadisse o ambiente. Era mais do que moda, era ministério. Luísa entendeu que Deus não havia apenas tirado ela da rua. Deus havia levantado como uma ponte para outras pessoas atravessarem da dor para a esperança. Ela começou a ser convidada para dar testemunhos em igrejas, congressos, lives e sempre dizia: "Não sou empresária, sou apenas uma mulher que decidiu confiar em Deus quando ninguém mais acreditava em mim, nem eu mesma." Um dia, ao visitar um abrigo onde ela mesma já havia dormido, Luísa encontrou uma jovem sentada no chão, abraçando uma bolsa feita por ela. A garota chorava e dizia baixinho: "Quando eu leio esse versículo bordado, parece que Deus está falando comigo." Luísa se ajoelhou, segurou a mão da menina e respondeu com os olhos marejados: "Foi exatamente assim que ele começou a me levantar." Aquela noite, ao voltar para casa, ela não conseguia dormir. Pegou o seu caderno e escreveu: "Deus não apenas muda a nossa história. Ele nos transforma em páginas vivas que as outras pessoas vão ler e se inspirar." Mesmo com tantos convites, entrevistas e vendas aumentando, Luísa mantinha o coração no mesmo lugar, na presença de Deus. Toda manhã, antes de qualquer coisa, ela orava. Ainda lembrava do chão frio, do pão dividido, do silêncio das ruas, e por isso cada vitória tinha sabor de milagre. E então, quando parecia que já estava vivendo um sonho, Deus começou a preparar algo ainda maior. O tempo passou, e o que era pequeno, Deus multiplicou. Luísa inaugurou sua primeira loja física com um culto de gratidão. Não havia tapete vermelho, mas o chão estava coberto de flores e lágrimas de pessoas tocadas por sua história. O local era mais do que uma loja, era um refúgio. Toda semana ela realizava encontros de oração, entregava cestas para famílias necessitadas e mantinha o projeto Bordando Vidas, onde ensinava mulheres em situação de rua a costurar e, mais importante, a recomeçar. Sua história chegou na televisão, foi contada em revistas e viralizou nas redes sociais, mas Luísa continuava humilde, de coração quebrantado. Em cada entrevista ela só dizia: "Se Deus me tirou do chão, é porque Ele tinha um propósito muito maior do que eu podia imaginar." Hoje, Luísa não é só conhecida como empresária de sucesso, ela é reconhecida como uma mulher de fé, um milagre vivo, uma resposta de oração. Onde havia abandono, agora há direção. Onde havia dor, agora há cura. E onde havia vergonha, agora há a glória de Deus refletida em cada detalhe da sua vida. Sua história já restaurou lares, salvou vidas e reacendeu a fé de quem já não acreditava mais em si mesmo. Porque ela é prova viva de que quando Deus entra, nada permanece igual. Se essa história tocou o seu coração, não vá embora sem antes semear fé na vida de alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber palavras que edificam, histórias que curam e orações que te fortalecem. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nenhum pedido é pequeno demais para Deus. Eu vou orar por você com todo amor, crendo que o Senhor já está agindo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Você pode ser a resposta de oração que ela está esperando. Aqui, cada palavra é um abraço, cada história é uma semente e cada oração é um encontro com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.